Você acredita que tem gente que acha que aprender é decorar e criar é só talento? Ó, nenhuma das duas coisas funciona assim, tá? A gente vive num tempo onde todo mundo quer resultado rápido. Tudo tem que ser rápido. TikTok, 30 segundos, shorts, é o caos, né? Só que na arte, na educação, na vida, o processo não acelera. Se você acelera o processo, ele quebra. Então, eu acredito que todo ilustrador já se sentiu incapaz. Todo aluno também. Isso é natural. A diferença é que a gente chama isso de bloqueio criativo e não de sistema falho. Tá? Pois bem, eu sou o Guilherme Bevilacqua, o professor Lacqua. E você está ouvindo e assistindo Os Impossíveis. E aqui do meu lado esquerdo, Thiago meu querido Spiked. amigo Thiago Spiked. Thiago Spiked. E ali a gente tem... William Moore. E juntos nós somos os... Impossíveis! Muito bem. Esse é o podcast que vai transformar a sua vida, de alguma maneira. Seja pelo amor, seja pela dor. Ah, é? É. Pro bem ou pro mal? Vai Pro transformar. bem ou pro mal. Você vai transformar. O nome disso é influência. Pelo menos vai melhorar o seu domingo, às 10 da manhã, que você está aqui nessa audiência. E hoje nós temos uma convidada muito especial, muito querida, minha amada esposa. E não é porque ela é minha esposa, é porque ela é muito foda, tá? Ela se chama Aline von Batten, tá? Ela é alemã, tá? E ela fala sobre educação, sobre neurociência, sobre neuroplasticidade. Ela é médica, tem 22 anos de medicina, atendendo nas rodovias, né? Ela é aquela médica que quando você bate a moto, vai uma perna para um lado, vai a mão para o outro, ela vai, junta os pedaços, né? Bota na ambulância, você chega no hospital e aí fica tudo bem. Tá? Mas ela parou com essa vida, ela vai contar um pouco da história dela. Ela não atua mais como médica, hoje ela salva vidas por meio da educação, ela salva muito mais vidas. E ela é uma educacionada pela educação. E ela vai transformar a educação desse país. Essa é a missão dela, é o que ela vai contar para vocês hoje. Então seja bem-vinda. Muito obrigada. Doutora Aline von Batten. É um prazer estar aqui entre impossíveis, né? Sou fã dos três, então vai ser muito bom estar com vocês. Isso. E tem que lembrar que ali nos bastidores tem um cartunista elegante, o Wagner Muniz, que está aqui fazendo a caricatura dos convidados, cartoons de humor, né? E aqui atrás de mim tem o Van Dog, o infame, o famoso... O incrível, o inesquecível Van Dog. E é isso aí. Vamos lá. Doutora Aline von Batten. Vamos falar sobre o aluno travado no perfeccionismo. Vamos falar sobre o perfeccionismo, que é o mal que ataca todos os ilustradores, quadrinistas, animadores, todo mundo criativo. É o que mais tem. É o que mais tem. Aliás, o Van Dog é o mais perfeccionista de todos. Eu faço, eu só acerto, né? Não preciso. Será mesmo? Você acabou com a tua simetria. Exato, É exato. estilo. Liberdade artística. A diagramação já tá... Aí, ó. Desarmônica. É Fibonacci. É a Fibonacci aí, então. É Fibonacci. É muito interessante essa questão com o perfeccionismo, até porque convivendo com artistas, né? Tanto porque convivo muito próximo de um, mas convivendo com muitos desenhistas, ilustradores, é comum essa forma da pessoa se exigir demais, né? E alguns colocam o perfeccionismo como sendo uma qualidade, um defeito, né? Mas, na verdade, o perfeccionismo é outro nome para o medo de se expor, para o medo de você ser visto, às vezes cometendo um erro, né? O medo de não cumprir algo que você estava esperando. Por isso que o perfeccionismo ele anda muito de mãos dadas com a síndrome do impostor, né? Porque a pessoa... É muito comum que o perfeccionista seja uma pessoa que às vezes sabe muito, né? Que tem muito e tem essa dificuldade de colocar em prática aquilo que ela realmente veio para fazer. E acaba se bloqueando. E entre alunos isso é muito comum. E nos artistas, como é que você vê isso?
A maneira como a gente observa isso é que acaba travando a maior parte deles, né? Então, essa busca por algo que não existe, né? Então, quem vai dizer que a arte que é bonita é uma arte que traduz algo que é perfeito? Como nós, seres humanos, somos imperfeitos, tudo que vem de nós e que nós vamos observar, que atrai o nosso olho, são imagens imperfeitas, né? Então, se for pegar Mona Lisa, for pegar qualquer ação, ela é imperfeita. Inclusive, quando a gente começa a discutir por que, às vezes, algumas imagens de inteligência artificial acabam trazendo, às vezes, até menos cliques, menos percepção, menos interesse do que imagens feitas por seres humanos, está justamente por causa disso, né? Porque muitas vezes a inteligência artificial tenta trazer essa simetria, essa perfeição, esse excesso de detalhe, que o nosso olho busca justamente o contrário. Então é engraçado, porque parece que algum lado do cérebro fala que a gente quer buscar a perfeição, e não é o que a gente quer. A gente quer buscar aquilo que é parecido com a gente. Nós não somos perfeitos. Harmonia no caos. Harmonia no caos. Mas quando a gente fala de alunos, a questão está muito envolvida na maneira como o aluno se coloca para fazer. Então, aquela história, ou o artista, né, que nunca entrega uma peça que ele precisa fazer, né, que refaz, e nesse do refazer, ele nunca chega no que precisa fazer. E se perde nisso, porque é justamente no processo que está a diversão. E isso faz com que o aluno não evolua. Isso me lembrou uma história. Senta que lá vem história. Senta que- Folhinha no... A folhinha. Peninha Peninha A não. peninha. no ombro. Não, é uma história que acho que alguns de vocês já ouviram, que eu perdi meu primeiro livro por causa de perfeccionismo. E é bem isso que você está falando. Eu lembro que era o meu primeiro livro, era um livro de primeiro ano do bebê, e eu criei um personagem super legal, um bebezinho, o design dele estava legal, as composições estavam legais, etc. Eram, sei lá, umas 25 ilustrações. E eu fiz umas 10. E eu não sei o que aconteceu dentro da minha cabeça, que talvez você possa explicar, que deu uma trava e eu não conseguia mais sentar no computador para pintar. Não conseguia. Eu abri o arquivo e aí eu falava assim, puta, acho que eu vou dar comida pro cachorro. Daí eu vazava. Acho que eu vou jogar um videogame. Acho que não sei o que, acho que não sei o que. E a cliente, cadê meu trabalho? E eu nunca entreguei esse trabalho. Nunca entreguei, não consegui. Se eu tenho uma frustração na minha vida, uma delas é essa, né? De eu ter feito isso e era um trabalho que ia ficar tão bonito. Eu tenho ele guardado até hoje. Você se sabotou? Como que é isso? Mesmo hoje você não sabe o que tico-teco deu na cabeça? Eu não sei. Medo é você que tem medo de trovão. Mas também, se bater, perdeu, né? Mas então, me explica. O que você pensa sobre isso? Então, o perfeccionismo ele está relacionado muito próximo com síndrome do impostor, e a síndrome do impostor também está muito relacionada com o medo, né? Toma, tá vendo? Fala, Aline, fala. Então, é o medo de não alcançar, de não agradar, o medo de como que vão falar sobre esse projeto. E muitas vezes é você mesmo, né, que parece que não está se satisfazendo. Só que é interessante quando a gente vai analisar isso do não entregar um projeto, às vezes está bem relacionado com essa questão de você ficar buscando o ideal que é inalcançável, né? Mas algumas vezes é você evitar terminar uma etapa. Eu estava conversando com algumas ilustradoras esses dias numa mentoria que a gente tem, um grupo que a gente mentora de posicionamento profissional. E, por coincidência, tinha 3 pessoas ali no grupo que não estavam conseguindo terminar os livros que elas estavam fazendo. Só que terminar esse livro significaria ter que começar um novo projeto.
Então, enquanto elas não terminam esse, elas não têm que se dedicar ao próximo projeto. Então, é um medo do próximo projeto. Poxa, esse projeto tá tão bom, eu tô tão feliz com esse personagem, eu tô tão feliz com essa história. Como que vai ser a próxima? Será que eu sou capaz de fazer outro? Será que eu vou conseguir fazer outro tão bom? E aí você fica conectado nesse. E tem uma outra coisa que eu tava brincando com elas, que eu falei, vocês já perceberam que talvez é uma coisa meio de evitar a síndrome do ninho vazio, de botar o filho no mundo? Porque a hora que você entrega de vez, acabou. Esse personagem, ele vai para alguém, ele não é mais seu, né? Agora ele vai ganhar vida, as pessoas vão ler de outra forma, vão, enfim, observar, vão ler com a sua própria voz a história que você escreveu, elogiar, criticar. E enquanto ele tá com você, ele tá exatamente como você concebeu, né? Então, eu imagino que é uma coisa meio igual os pais, né? Quando vão soltar os filhos pro mundo, que dá essa sensação. Isso que foi criado ali pelo artista é a mesma coisa. Então, fica segurando, não, esse personagem ainda fica comigo, né? E aí vai ter que liberar esse personagem. Então, são essas 3 situações que costumam acontecer. Você se bloquear, que está muito relacionado com a síndrome do impostor, e a síndrome do impostor tem várias facetas, e uma das facetas é essa perfeccionista, que você fica postergando, porque nunca alcança aquilo que é o ideal, né? Mas pode ser esse medo do próximo projeto, então você não termina esse, porque depois você vai ter que aceitar um outro. Então você um lado seu até tá achando que você tá indo bem, mas será que você vai bem no próximo? Né? Tá viciado Será que nessa rotina, né? Você fala assim, eu quero continuar nesse projeto até o fim dos meus dias, vou escrever esse livro até... E como que vai ser esse projeto quando ele ganhar o mundo, né? Quando ele ganhar o olhar das outras pessoas, que tá muito conectado com o medo. E aí, viajando, talvez, para a sua primeira história, né? Eu estou feliz, talvez, né? Talvez. Eu estou feliz com esse projeto, eu estou pensando nele, como é que os outros vão encarar, né? Será que esse projeto é bom o suficiente para ser minha estreia, né? Eu acho, não, eu não era esse sentimento. Meu sentimento era de... cansei desse projeto, queria fazer outra coisa. Então, mas daí tinha que entregar. Não, e isso tem, porque uma das coisas para terminar um projeto é mais disciplina. No começo ele é muito estimulante. Exato. Eu li isso em algum lugar, a cada passo que você toma no projeto, você diminui a quantidade de escolhas. Você vai afunilando, né? Até uma hora que vai se tornando quase... Imagina, eram 25 ilustrações, já tinha feito 10, era o mesmo brush, mesmo personagem, mesmo esquema de luz e sombra, mesmo jeito de pintar, com as mesmas camadas e tal, e eu tenho um pouco disso. Mas então não era perfeccionismo, você não estava se sentindo estimulado. Estimulado, então. Você não estava sentindo que aquilo estava mexendo com a sua criatividade. E essa é uma das estratégias que a gente precisa trabalhar para a gente continuar criando, né? Que quando a gente vai analisar o processo de criação, o processo de desenvolvimento, tem várias maneiras de fazer, mas eu gosto muito de explicar de uma maneira que eu acredito que é mais simples das pessoas entenderem, né? Que a gente começa num nível que a gente chama do copiar, da imitação, né? Que é quando eu tô não necessariamente imitando o outro, mas eu vejo como o outro faz, né? E tem um momento em que eu vou me desenvolvendo dentro dessa estratégia, que é quando eu vou refinando a forma como eu faço, mas eu ainda cometo erros. Aí há um momento em que eu deixo de cometer os erros, eu consigo executar a técnica, mas eu não sou capaz de fazer adaptações. E aí tem um momento em que eu consigo adaptar, que eu consigo mexer, que eu consigo alterar. E o último nível, né, quando a gente trabalha nesses 5 níveis, é quando eu faço isso de uma maneira natural, que a gente fala que é a fase de naturalização. A questão é que as pessoas acham que na aprendizagem a gente vai chegar na naturalização, mas não é. A gente está o tempo inteiro indo e voltando.
Acho que todo mundo já passou por alguma coisa que você aprendeu, que você sabe fazer, mas se você fica muito tempo sem fazer, parece que você tem que aquecer de volta, né? Que você tem que... É o que falam da espiral, né? Da Isso aprendizagem. Parece que você mesmo. volta, mas não é a volta. Na verdade, você deu Isso. um espiral pra cima. Você retornou. Você retornou, mas você tá acima, né? É uma igual espiral. correr Isso atrás daí do é- rabo. Correr atrás do rabo é a mesma coisa. Mas Você acha que tá chegando, não tá. Essa é a taxonomia de Dave. De Dave, essa taxonomia então de Dave. estudei. Essa taxonomia de Dave, que é o que eu costumo ensinar quando eu tô fazendo formação de professores. E esse negócio dá uma paz, né? Interior, assim, de entender esse processo e você falar, Sim. tô mais ou menos aqui agora. Sim. Eu gosto Autoavaliação. muito mais dela do que a de Bloom, porque a taxonomia de Bloom, que ela vai ali desde da maneira como você está olhando o conhecimento até a criação, ela acaba te travando um pouco. Porque as pessoas leram a taxonomia não como ela foi criada, pensando que seriam degraus. E na vida não é assim degrau. Você pode criar uma coisa sem saber tudo sobre aquilo, certo? Sem ter todo o conhecimento. E aí, enquanto você está criando, você começa a ter mais interesse para você aprofundar e saber mais sobre aquilo. Faz sentido? Total, com desenho é muito isso, que a pessoa acha que, mas para eu desenhar cenário, um exemplo que acontece muito comigo, eu preciso saber tudo de perspectiva linear, ponto de fuga. Eu falo, não. Você já pode começar a desenhar você cenário. Pode, isso. Isso a gente já falou, né? À medida que a pessoa vai estudando, ela vai percebendo o fundamento que ela precisa treinar. Então essa coisa. E essa é uma das travas para a pessoa aprender de verdade. Mas é isso que eu falo, que né, todos os episódios aqui a gente fala da mesma coisa. Tem que saber contar a história. Sim. E aí, o que eu falo para os meus alunos é que deixa a técnica correr atrás da criatividade, não o contrário. Primeiro você pensa, eu quero desenhar uma casa, né, que você está dando exemplo de cenário. A casa da Branca de Neve. E aí você tem uma ideia, assim. Daí você fala assim, mas eu não sei desenhar textura de madeira na aquarela. Eu não sei fazer a textura de madeira. Aí você vai lá no vídeo do YouTube e olha o cara fazendo, então era isso. Aí você volta para a tua ideia. E assim você vai buscando a técnica na medida que você precisa. Por isso que eu odeio tanto tutorial de mão. E fica estranho porque você é obrigado a lembrar antes para depois você poder avaliar. E você pode avaliar algo mesmo sem você lembrar de tudo. Imagina a nossa capacidade de julgamento, inclusive você pode julgar sem ter todas as informações com aquele momento que você tem. E a mesma coisa na criação. Então, quando você se obriga a saber tintim por tintim daquilo antes de você ir para a criação, você está bloqueando o seu processo criativo. Porque tem uma questão, será que você está falando de bloqueio, inclusive essa coisa de erro, né? A gente vê o erro como uma coisa punitiva, a gente é educado assim, né? Errar é errado, né? Isso mesmo. Eu tive um caso de um aluno muito interessante, que ele fez aula 1 ano comigo presencial, e eu sempre repito, né, que desenhar é o processo, não é o resultado. O resultado é a direção, você tem que entender o processo. E ele repetia isso, ele sabia disso, mas ele travava. Toda aula, ele travava. E ele falava que era perfeccionista, ele começava, não sei o quê. Um dia, quase 1 ano depois, do nada, ele chegou na aula com umas 20 páginas desenhadas, assim, umas 20 folhas desenhadas. Falei, o que aconteceu aqui? Ele caiu a ficha, desenhar o processo. Falou que deu um tic-tac na cabeça dele, que ele pegou um negócio pra desenhar, sabe? Parece que mudou do nada. Ele, não, peraí, eu só quero chegar aqui, E foram os melhores desenhos que ele me entregou. Mas isso é a maturidade artística, né? Foi de uma hora pra outra. Normalmente não é de uma hora pra outra. Alguma coisa aconteceu. Né? Então, e aí ele disse, eu tô há um ano assim desse sentido. Não sei. E do nada, ele falou assim, parece que virou a chavinha. Né? Eu entendo isso que aconteceu, né? Esse perfeccionismo. Sim. Mas será que existe alguma explicação para essas viradas de chave? O momento da virada de chave? Ela tem explicação. E normalmente tem algo muito forte emocional envolvido. É que talvez ele não vá conseguir te dizer. Às vezes são coisas simples. Às vezes é uma questão, sei lá, com o pai, alguma história da infância, alguma coisa que não estava resolvido dentro dele e de repente não é que de repente resolveu, é que as coisas se encaixaram. Encaixou. Porque que nem o famoso história... caiu a ficha. Caiu a ficha, mas
embora a gente fale a expressão caiu a ficha, né, como se fosse uma ficha que fosse cair de repente, não é um processo que é rápido, mas quando ele acontece, é que nem andar de bicicleta. Até você aprender a andar de bicicleta é um processo, mas depois quando aconteceu, parece que é simples. Nossa, era só isso que estava faltando, e daí caiu a ficha, que era assim que eu precisava me equilibrar. Só que aí a sensação que de caiu a ficha é de que, nossa, mas por que não caiu antes? Isso. Mas não, tem que ter o processo. Exato. Daí a ficha aí caindo. E ele disse, eu realmente, meu aluno dizendo, eu não entendia por que você repetia isso pra mim toda hora, e eu sabia que era importante, mas parece que eu não entendi. Um dia do nada. Não é isso. O que o Thiago vive falando pra mim. E não é burrice, não é burrice. Não, é que precisa mesmo dessa ficha. Mas é muito engraçado esse momento que o cara muda. Alguma coisa que às vezes nem ele percebe, e às vezes é algo bobo, né? Às vezes vou dar um exemplo, assim, que a gente escuta bastante das histórias, é muito comum nesse meio, como a gente tem mentorado bastante artistas, que as pessoas passaram muito tempo da vida fazendo outra coisa e que a família não aceitava isso, né? Então, aqui estamos entre 3 que seguiram o seu sonho desde do princípio, né? Mas muitas pessoas tiveram que viver o sonho de outras pessoas para depois poder viver o seu. Eu apanhei ao contrário. Não era pra viver esse sonho. Eu apanhei ao contrário, eu queria fazer educação física. Então esse era o sonho. Ainda dá tempo, querido. Aí tomei umas porradas e aí me jogaram na arte. Seja artista. Não, pior que foi, cara. Eu fiz publicidade, fiz faculdade de publicidade, e aí minha mãe chegou um dia e falou assim, você não vai fazer belas artes? Daí eu falei, não. Daí ela, não, você vai se inscrever. Daí fui olhar, passou a data. Aí ela, ano que vem, você não vai ficar mais morando na minha casa se você não fizer belas artes. Daí eu falei, tá bom. Aí chegou, ela foi ver a data, daí ela falou, não, se inscreve, me inscrevi e tal, não sei o quê. Daí eu olhei no edital, tava lá, 3h30 a prova. Falei, 3h30, sossegado, eu tenho fisioterapia, 2h30. Aí fui pra fisioterapia, cheguei lá Caramba, que negócio. Apertado esse cronograma. 2h30 fisioterapia, ainda tem mais. É que Curitiba não é São Paulo, né? Mas mesmo assim, por um dia que era uma prova. Então, mas eu tava bem sossegado. Aí, cheguei lá pra fazer a prova, um monte de gente dentro de sala de aula. Eu falei, nossa, que engraçado, acho que eles são da primeira, né? Aí cheguei e resolvi perguntar, o que tá acontecendo? Não, tá rolando a prova do vestibular de licenciatura em desenho. Eu falei, não, é 3h30. Ele falou, sim, 3h30 é a segunda prova. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu voltei no telefone e falei, mãe, no orelhão, né? Perdi a prova. Cara, ela quase saiu de dentro do telefone, velho. Sabe, desenho animado, que a mão dela saiu e te pegou. Saiu. Não, mas eu lembro dessas palavras. Ela falou, só volte pra casa se você tiver feito essa prova. Daí eu voltei lá, eu juro, eu chorei. Aí tava o Beda, que era o diretor da faculdade, a Solange Pitangueira, que foi a responsável por me motivar a me formar na Belas Artes, e a Jovita, que é uma querida pedagoga, que ela era uma velhinha engraçada e chata. Daí eles se reuniram assim, tá bom, você vai fazer as 2 provas em um horário. Pá! Em 30 minutos eu fiz a de geometria e perspectiva, fiz a prova, saí correndo pra aula, porque é prova prática, como deveria ser, né? Prova prática, pra você entrar numa faculdade de artes, tem que fazer uma prévia, né? Aí fui lá, botaram 2 banquinhos lá, falei, ih, rapaz, facinho. Daí nem peguei folha de esboço, peguei já direto a folha final, fiz, sombreei e tal, seja o que Deus quiser. Aí mandei, passei. Olha só, voltou pra casa. Voltei pra casa. Não, mas essa foi boa dela. Morei mais alguns anos. Foi uma boa didática. Foi na minha casa era assim. Então, porque você queria meio que falar, não, tá tranquilo, volta pra casa, não vou prestar nunca mais. É isso, né? Foi. Uma nova forma de prestar vestibular. Mas você já trabalhava com desenho desde antes disso, né? Então não... não, eu desenhava a vida inteira. Então, na cabeça da sua mãe agora precisava de um empurrão. Um empurrãozinho, né? Exato. Não é que, a vida inteira eu queria trabalhar com educação física. Você trabalhava com desenho, né? Não foi um empurrão, foi uma bicuda, né? Não volte. Mãe raiz. Não volte. Não volte. Mas, eu tenho uma curiosidade que eu deixei passar aqui.
que é engraçado. Eu falei que ela é médica, né? Formação de médica. Trabalhou 22 anos na medicina. Ficou quantos anos na faculdade? 10 anos, 12 anos, sei lá quanto tempo, fazendo especialização em mestrado e não sei o quê. E aí, de repente, você falou assim, não quero mais. Agora eu vou salvar vidas com educação. Queria que você contasse um pouco sobre isso. Sobre a sua vocação, sua missão na Terra. Nossa, profundo. Pouco, né? Profundo. Eu acredito que sempre foi educação. Eu sinto isso assim no fundo da alma, que sempre foi educação. Era a brincadeira favorita quando eu era criança. Eu gostava de ensinar os bonecos, minha irmã, quem aparecesse pela frente. Tava sempre recitando poesia, declamando, escrevendo. Eu gostava de observar. Ganhou vários prêmios, né? O Rogério Mainardes que teve aí com vocês, eu ganhei prêmio no Palavra Viva, né, nessa época. Foi Ela é poetisa. Mas, quando chegou o momento, assim, da escolha, porque se eu for olhar a minha trajetória toda desde de criança, eu sempre estava envolvida de alguma maneira com a educação. Primeiro foi com os colegas. Eu tinha um desempenho muito bom como estudante, estava sempre entre os primeiros, tinha bastante facilidade. E eu fui sempre muito falante. Era aquela aluna que falava bastante. Então, alguns professores descobriam que um jeito para que eu falasse menos, para que eu atrapalhasse menos a aula, era me dar trabalho para fazer. E me colocavam de ajudante do professor. Eu me lembro de um professor de matemática, Jorge, que era assim, ele chegou um dia numa aula e falou lá, E5, porque era aquelas escolas que era muita gente numa sala, então a gente não tinha os nomes, eram os números, né? Então era E5, era a carteira que eu sentava. Todo mundo liberado, menos a E5 e tal. Eu falei, ixi, né? Aí foi todo mundo embora e eu sabe, porque você fala demais na minha aula, o que você tá fazendo e tal. E aí a gente tinha acabado de começar o segundo bimestre, a gente tinha recebido a apostila fazia uns 2 dias, e era aquele modelo que você recebia uma apostila por bimestre, né? E aí ele vai, deixa eu pegar aqui a tua apostila. Aí ele pegou, eu já tinha feito todos os exercícios de matemática da apostila, eu tava com a apostila há 2 dias. Entendi o seu problema, né? Você tá achando que eu não sou muito interessante. Eu falei, não, que isso, professor, não é que eu gosto muito de matemática. Você gosta? Gosto muito. Então, você vai me ajudar. E ele foi um gênio, assim, porque daí, e aí ele me botou pra estar ali junto com os alunos, para estar ajudando, para virar assistente de professor, e eu achava o máximo fazer isso. E outros professores começaram a fazer a mesma coisa, e eu fui, eu gosto disso. Quando chegou na época do vestibular, minha paixão era pela escrita, então eu fazia muito texto. Eu sonhava em ser jornalista, gostava de falar, de me expressar, de escrever, né? E talvez até um lado meu quisesse fazer educação, mas eu não achava que isso ia dar dinheiro, né? Então eu falei assim, não, vamos ser jornalista. Porque eu queria escrever, eu queria contar a história das pessoas e tal. E aí meu pai chegou pra mim, olha, e eu gostava, meu pai é um médico famoso, então eu acabei meio que seguindo a carreira dele, e eu achava bonita a profissão médica, tudo, e daí ele falou, olha, você tira boas notas, tudo, acho que você tem condição de passar em medicina, que é um vestibular difícil de passar, e você pode escrever sendo médica, mas você não vai poder cuidar das pessoas sendo fazendo jornalista. outra faculdade, isso. E acabou que eu fui nisso, e fui bem na faculdade, tudo, e eu gostei muito, né, minha paixão, eu tenho essa relação do servir, para mim, ela é algo muito importante, né, a minha linguagem do amor são, né, os atos de serviço, eu gosto, né, alguém vai na minha casa, eu gosto de fazer uma refeição para a pessoa, eu gosto, né, são as coisas que eu gosto de fazer, é a maneira como para mim, eu consigo falar assim, isso é o meu jeito de mostrar que eu gosto de você, né? Que eu me importo por você, né? E aí na faculdade também observando os professores, tudo, então foi uma sequência. Na faculdade fui monitora de um montão de coisa. E quando eu me formei, comecei a atuar, aí era clássico, assim. Muita gente que sabia, mas na hora de chegar para fazer, não fazia.
Ou fazia do jeito errado. Como é que a pessoa pode ir bem na prova, ou sabia as coisas, mas não sabia executar? Ou na hora de uma emergência, que é uma das minhas paixões, a tomada de decisão sob pressão, eu gosto dessa adrenalina, assim. A pessoa não conseguia fazer, né? E para mim, esse desafio do decidir rápido sempre foi uma das coisas que eu mais gostava, assim. Se a pessoa me desse muito tempo para fazer, não é interessante, mas não, tem que ser agora. Daí eu achava bom. E eu falei, a educação tá do jeito errado, precisa mudar. E aí eu fui estudando mais educação, inicialmente porque eu queria melhorar a forma como as pessoas atuavam na saúde. Porque para mim era absurdo isso. E uma das coisas que me incomodava era que na hora da emergência, para a pessoa ser um pouco melhor, parecia que ela ficava seca. Ela perdia um pouco a humanidade, é justamente o contrário. É nessa hora mais que a pessoa precisa, dessa empatia, dessa humanização, tudo. Então, e é como se tivesse que desconectar. Não, para eu conseguir raciocinar rápido, eu preciso me desconectar do meu lado humano, e eu já enxergo que o pensamento sistêmico que você tem na hora é justamente o que vai te ajudar a fazer Que isso. é uma reclamação muito comum, né? Sim. Que a pessoa vai lá fragilizada no pronto-socorro, vai no médico e ela sente que ela é maltratada. Mas não é que é maltratada, é que é tratada com uma secura que naquele momento ela não é o que ela queria. Né? Não. E não é o que te ajuda a tomar decisão. O método que eu trabalho pra gente tomar decisão sob pressão, ele justamente faz você se conectar com essa tua emoção, porque é uma proteção do teu corpo. Teu coração não bate mais rápido nessa hora à toa. É justamente que é para mandar mais sangue pro teu cérebro, você conseguir decidir mais rápido. Você não aumenta a frequência respiratória. Nosso corpo é perfeito. Né? Então, tudo isso que acontece no nosso corpo não é para atrapalhar, é para ajudar. Menos o do Van Gogh, falta uma orelha, né? Não, mas cortou porque foi muito emocional. Olha lá, até se escondeu agora que você tá falando. Aliás, é um mistério, né? Como é que a orelha dele desapareceu, hein? Cortar, tem essa eu história? desenhei Ele vai aqui uma contar? versão, um dia ele vai contar, né? Coloca o boné na cabeça dele. pra ele contar. É um mistério. É o Mistério. mistério Ele é que mono. traz o charme do personagem. Você perseguiu a própria orelha e conseguiu pegar. Ele não Mordeu é a estéreo, própria ele é orelha. mono, ele é mono. É. Ó, vou lançar um desafio. Quero ver vocês ilustrar essa cena, então. Eu já ilustrei. Mal do pôde artista ver é meus bom, né? movimentos. Mal pôde ver meus movimentos. Mas aí você começou a estudar, então. Foi aí que você Sim. descobriu a taxonomia de David, de Bloom, Então, de como que foi? eu via que as pessoas não estavam aprendendo do jeito certo. Né? Então, e aí eu fui fazer especialização em educação, aí fui estudar fora, sempre fui meio cara de pau, então já durante a faculdade eu tinha mandado projeto para os Estados Unidos e fui aceita. Então, e naquela época a gente não podia fazer durante a faculdade, eu tive que trancar para ir morar fora um tempo. E quando isso aconteceu depois, eu também fiz a mesma coisa. Falei, tem um edital aqui de um negócio de Harvard lá, vamos mandar, né? E me aceitaram ali 2 vezes, né? Falei, não, vamos fazer. Chique. Poxa. Aí eu fui estudar avaliação, fui estudar inovação. E dentro da instituição que eu trabalhava, que eu já era professora, eu comecei a me destacar por fazer coisas de uma maneira diferente. A gente teve o prazer de poder ser pioneiro na área de simulação, que é a maneira como você faz o estudante vivenciar situações próximas do real, para que ele não faça experimentação em seres humanos, né? Então, ele poder simular de verdade. Então, eu comecei a me conectar com atores, com o teatro, para trazer isso para os estudantes, e daqui a pouco a gente levou isso para o direito, levamos isso para a arquitetura, eu fui levando isso para vários lugares. Mas chega um momento que você não consegue fazer tudo. Então, eu fazia os meus plantões, aí eu estava coordenando formação de professores, tanto que quando eu saí dessa instituição que eu pedi demissão, fui substituída por 17 pessoas. Então, assim, eu trabalhava muito. Muita paixão, tudo agradeço. Eu acho que foi um baita de um aprendizado. Foi muito importante vivenciar tudo que eu vivenciei, mas eu não cabia mais dentro daquela caixinha. Eu queria inovar, eu queria fazer diferente. E aí você começa a buscar. E aí eu comecei a estruturar processos de ensino formais e não formais. E como é que você caiu no ensino, educação com arte?
ilustração. Como é que você caiu aqui, E agora né? desenho animado E e agora quadrinhos. desenho animado e quadrinhos, E podcast. né? E nesse podcast. Porque o aprendizado, fantástico, Sim. né? Mas a gente fala muito em educação fundamental, educação superior, Sim, nesse sim, processo, né? Sim. Como é que você caiu justamente nas artes? Então tem várias coisas, né? Então, foi um toque divino, enfim, de Mestre Jesus que fez com que a gente se conhecesse, né? Então as artes Jesus foram... fez eu cair de moto. Foi um resgate? Não, não foi um resgate. Jesus, No pronto, Foi assim que a gente Jesus começou a quebrou conversar. as bengalas da minha moto. Daí eu fui, arregacei meu pé. Daí cheguei... É o que você falou, uma perna pra lá, um pé pra cá. Isso, Aí isso. ela te etiquetou pra reconstruírem no Exato. hospital. Aí eu cheguei Frankenstein. A gente tava fazendo uma disciplina de mestrado a gente junto. se conheceu numa Ah, disciplina tá. do... Não, tá bom, é. então E tá daí Eu ia fazer prova pro doutorado e eu fui fazer uma disciplina do mestrado e ele era aluno naquela disciplina. E ele chegou um dia mancando, foi assim que a gente Cheguei começou mancando. a conversar. Cara, demorava 20 minutos pra ir do estacionamento até a sala de aula. Ai. E o Van Dogg tava na garupa. Aí, ó, ele perdeu a orelha, Só né? que a orelha dele caiu no bueiro. Não Pode ter sido etiquetaram. isso. Teorias. E aí? E daí eu chamei ela pra tomar um café. Meia hora depois conseguiu chegar no Meia café, hora, né? Andando devagar. Ele começou... já desde o começo ele tava puxando papo, mas não deu muito certo. E aí no final ali da... Falou, vou me machucar porque aí eu tenho um papinho. Eu vou falar, ó, tô mal. Vou cair de moto. Você que trabalha com resgate, o que você pode... você que é médica, pra me ajudar. Daí a gente começou a conversar. Olha só. E daí foi. Mas fora isso, tem... aí falando sério, a maneira como a gente aprende, ela tá muito relacionada com uma forma como a gente vê o mundo. Então, hoje, as pesquisas mais atuais mostram que para a gente formar pessoas que são capazes de fazer bons diagnósticos, boas avaliações de situações reais, independente de cenário da saúde ou não, é a maneira como a pessoa aprende a observar arte. Então, nos Estados Unidos é muito comum em faculdades médicas você ter disciplinas de arte, porque se o aluno aprende a observar detalhes num quadro, ele vai conseguir levar essa sensibilidade para observar melhor no ser humano. Então, tem uma relação muito forte disso. E o desenho, a expressão que você tá no desenho, é algo que está muito relacionado com o desenvolvimento da inteligência e da criatividade. Mas é verdade. Mas é verdade, porque se você parar para pensar, a hora que você dá um lápis, né, na mão de uma criança, você pode fazer qualquer... E para um adulto também. Então, essa possibilidade de você destravar um adulto para ele desenhar, uma pessoa que achou a vida inteira que era incapaz de desenhar, e eu tô aqui junto de 3 pessoas que são capazes de dizer que qualquer pessoa é capaz de aprender a desenhar, né? Mas tudo que você destrava para que a pessoa possa se expressar em cima de um papel é um desenvolvimento muito forte, né? Então, quando você lê uma página de um livro, você lê, sei lá, um capítulo inteiro de um livro, é muito fácil você se esquecer daquilo. Então, você vai se esquecer. E aí as pessoas falam, sublinha que você vai lembrar mais. Não é verdade, porque o sublinhar, ele é muito mecânico. Dá pra fazer sem pensar. Dá pra fazer. Dog, eu que tô cortando você, continue. A gente tem que... a frase logo na pele que não vai esquecer. Sublinhar é um processo muito mecânico. E você pode fazer no piloto automático. Aprender nunca acontece no piloto automático. Ele exige um esforço cognitivo, exige uma presença. Então, o sublinhar... Uma resposta, né? Sim. Então, só o sublinhar não é o suficiente. E aí, o que as pessoas fazem? Elas sublinham. Algumas vão fazer um resumo. Só que quando o resumo, ele é muito do que estava lá dentro, você também faz isso muito sem esforço cognitivo. Eu digo que são alunos que fazem produção de material didático. Tá cheio de gente que pega, resume livro, escreve aquilo, e aí os colegas estudam com o resumo, vão melhor na prova do que ele. Por que que isso acontece? Porque essa pessoa, ela não desenvolveu o olhar dela. Agora, quando eu pego os alunos e ensino eles, olha, tenta colocar tudo isso que você viu, né, tudo isso que você leu, tenta colocar em uma página só. E eu desafio eles a tentar fazer isso de uma maneira de um mapa mental gráfico. Que possa ter um pouco de desenho junto, que possa ter um pouco de informação. Você vai levar o seu olhar, a sua observação para aquilo, para uma folha de papel.
Então, o esforço que você faz para fazer isso, ele é muito mais forte e vai ser muito mais, vai te levar para uma aprendizagem mais profunda. Tá, Aline, mas na hora que eu comecei a fazer isso, eu percebi que eu não lembrava de algo. Perfeito, agora você volta no livro e você nunca mais vai se esquecer. Porque como a gente falava antes, eu não preciso saber tudo para fazer algo, mas é justamente a necessidade que vai fazer eu querer aprender. Não adianta um professor chegar lá na frente, ó, presta atenção que isso é importante, presta atenção que isso é importante, porque não é assim. É de vivenciar algo que mostra que eu preciso disso, é que faz com que eu queira aprender aquilo de verdade. Eu uso o exemplo em aula que é assim, que eu dou muito... Mas eu não sei se eu respondi. Não, sim. Até que ficou vindo várias coisas na minha cabeça, né? Essa resposta que a gente precisa estimular, né? Sim. Na mente. Por exemplo, o professor dá uma aula e um monte de coisa. E ele conta uma piada e todo mundo dá risada. O que o aluno vai lembrar da aula? Da piada. Da piada. Por quê? Porque a piada gerou uma resposta emocional e isso cria uma conexão. Isso. Tudo o resto é blá, 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 né? O professor do Charlie Brown. Claro que não dá pra contar a piada o tempo todo. Então você tem que usar outros artifícios. E é aí que a arte é interessante. Sim. Você lembrar de pequenas histórias é muito mais interessante do que você lembrar de termos soltos. Então, memorização tem técnicas disso. Então, prova de direção, né? Você tem que lembrar tudo que você tem que fazer antes de sair com o carro. Se você só ficar pensando nas coisas, provavelmente esquece. Eu, a primeira vez, reprovei porque esqueci o freio de mão. Coisa mais idiota. Eu lembro que aí eu fiz uma musiquinha idiota na minha cabeça, na época. E eu contei, acho que eram 7 ou 8 coisas. E a musiquinha idiota. Musiquinha, arte. E tinha uma rima. Sim. Eu sentei no carro, eu cantei a musiquinha, eu lembrei de tudo. Sim. Você faz uma conexão para uma aplicação. Mas esse é um exemplo que você deu, que é um excelente exemplo. Ele serviu para um momento. Hoje, quando você dirige, você não precisa da musiquinha, certo? Não. Então, quando que você aprendeu de verdade? Agora ou naquela época? Agora. Então, esse que é o problema. Às vezes a gente entra num momento que te resolve algo que infelizmente o mundo te botou para fazer e que atrapalha o aprender. Então você aprendeu a dirigir do jeito errado porque você tinha que passar numa prova de direção. Não é maluco isso? Passar na prova. Então, muitas vezes a gente aprende do jeito errado porque a gente precisa passar por um evento que foi criado por nós. O vestibular, né? Um vestibular, um concurso público e tal, e que bloqueia, que atrapalha a aprendizagem real. A gente precisaria ser colocado em situações que fazem com que a gente precise aprender de verdade. Então, você precisou aprender do jeito errado para poder passar numa prova de direção que dizia que você estava pronto para dirigir, mas só foi aprender a dirigir de verdade depois. Quando eu fui dirigir a primeira vez, de fato, eu fui no McDonald's, um drive-thru, eu subi em cima, quase enfiei no drive-thru. Eu parei só aqui da janela, a moça fez assim, me vê 2 hambúrgueres. Mas é assim, eu lembro do Pierluigi Piazzi falando isso, que o crime da educação no Brasil é o aluno estudar para a prova. Maior crime. Ele tem que estudar para a vida, não para a prova, né? E ele pegava o exemplo da educação no Japão, que de manhã é só aula, à tarde é só estudo. É onde ele aplica o que ele viu. E desenhar é muito isso, né? Desenhar o que você falou do tutorial. Ele vê o tutorial. Se ele fizer só uma vez, ele tem que fazer várias e não a mesma coisa. Ele tem que pegar a mão assim, depois a mão para cá, a mão de outro jeito, para aquela imagem mental formar na cabeça. Sim. É muito louco isso. Aproveitar esse teu gancho, vamos fazer um quadro do pão de queijo aqui com a doutora? Pão de queijo? Opa, quero. Verdade, Vamos fazer pão de um queijo. quadro do pão de queijo. Quero. Vou pedir para ela classificar 3 clássicos e depois ela vai indicar os contemporâneos, que ela manja muito disso. Quantos pães de queijo por Paulo Freire? Ai, Jesus. Já é o corte para cancelamento ou não? Hate? Olha bem a resposta, hein? Cuidado com a resposta. Seria pior se você fizesse Ainda aquele bem que você que é perguntou pra ranking, ela. né? Que é tipo assim, coloque de 1 a 10 e aí você não pode repetir, sabe? Exato. Aí coloca o Paulo Freire e você, quem vai vir depois, né? Quem você mata? Então, é muito engraçado porque hoje a gente vive o mundo dos cortes, né? E muito do que se questiona a respeito do Paulo Freire está relacionado com cortes também. Então, é inegável o que ele trouxe para a educação e
o que ele fez para isso. Hoje, ele é o autor de educação mais lido no mundo todo, né? Então, ele é referência. Se você for fazer uma formação de educação em qualquer lugar no mundo, Paulo Freire vai ser citado. Então, eu dou, sim, 5 pães de queijo para Paulo Freire. Eu dou 5 pães de queijo para ele, sim. Então, Principalmente pelo olhar de ensinar a pessoa a aprender por meio da autonomia. Porque quando a gente vai ler o Pedagogia da Autonomia, lendo, né, o livro inteiro, o que ele coloca? E lembrando que Paulo Freire, ele fez toda a formação dele especialmente pensando nos adultos, né? Pensando nessa formação para adultos. É que um adulto aprende mais quando o contexto está relacionado com aquilo que ele vai aplicar. Alguém vai dizer que isso não é verdade? Isso é Paulo Freire, era o que a gente estava falando. Foi isso que eu aprendi quando eu fui fazer tirinha. Eu não conseguia fazer tirinha. E Paulo Freire do Nordeste. Paulo Freire fala que a emoção ela precisa estar relacionada na hora de aprender, a afetividade, que é o que a gente está falando. É claro que há cortes sociais, etc. E eu acho que não cabe a gente questionar isso e a maneira como se aplica, tal. Mas virou uma caricatura, né? As pessoas pegam um autor que escreveu um monte, teve um trabalho gigantesco, tornam ele uma caricatura para criticar. Mas se você for ler um texto que está falando disso, olha, adultos aprendem mais no seu contexto real. Adultos aprendem mais quando você tem emoção envolvida. Adultos aprendem mais quando enxergam a aplicação prática daquilo que estão fazendo. Tudo isso está dentro do Paulo Freire, né? Adultos, para aprenderem de verdade, precisam fazer sozinhos, que é toda a ideia da autonomia. Tudo isso está dentro dele. É claro que tem vários trechos e coisas, mas não há uma pessoa que tenha contribuído da maneira como ele contribuiu. Houve aplicações diferentes? Sim. Mas se você for olhar para o estudo dele, é um estudo que era um estudo real e que os alunos aprendiam mais. A maneira como isso se seguiu para ensino infantil, para outras questões que não era a sua aplicação inicial, aí a gente pode analisar outras vertentes, né? 5 pães de queijo. 5 pães de queijo. Tá bom. Ela avaliou e justificou. Convenceu, também. Vou dar 5 pães de queijo também. Por quê? Dá um? Eu dou pão de queijo? Eu dou um. Um pão de queijo. Ih, calma, vamos lá. Vamos falar de outro. Tá bom. Vamos falar de outro. Não, mas ele pode defender o pão de queijo dele, ué. Defenda seu pão de queijo. Por quê? Não, pra mim não... Pelo que eu vi, não vou dizer que eu sou um especialista, mas do que eu vi e vejo também pelos resultados, né? A educação no Brasil né? E eu não vejo a aplicação do método em outros lugares do mundo, né? Sendo adotado. Se ele é tão... na prática funcional, acho que estaria sendo aplicado em outros lugares, né? Então, não sei, a teoria crítica que eu vi, para mim não cola nessa... o ensinar você aprende, mas não me parece no sentido como ele traz, né? Uma coparticipação, mas... para você poder ter esse desenvolvimento, você precisa de uma base também. Como é que você vai ter um pensamento crítico se você não tem ali a base mínima, né? Que é o grande problema da educação brasileira, né? O ensino de base é bem problemático, né? Mas são as minhas questões, né? Eu gosto mais do peer, tá? Calma, a gente já vai chegar lá. Não atropela meu pão de queijo. Ok. Jean Piaget, quantos pão de queijo? Vou dar 5 pães de queijo também. 5 pães de queijo. Isso aí, tá vendo? Ela fica bem no fim. Então vai ser difícil. Vygotsky. Vai dar 5 pães de queijo. 5 pães de queijo. É que todos eles... Mas Vygotsky é uma coisa bem... Esse eu sou. Então, mas Vygotsky é outro que foi aplicado também da maneira que não foi como foi feito. Esse daí né? é polemíssimo, esse daí, porque... complexo. Não, mas não foi da maneira como foi pensado. Mas isso é muito comum. Porque o que acontece? A gente não tem como, e deve acontecer bastante para autores da área de vocês. Né? Quando for pegar um grande artista, enfim, a gente acha que a pessoa naquela época fez isso desse jeito. Mas é uma leitura de agora. E isso se aplica à maior parte dos autores.
Que é o que nem agora há pouco, a gente estava falando de Bloom agora há pouco, a mesma coisa é o Vygotsky. O Vygotsky não era dessa maneira como as pessoas falam, porque ele criou para ser uma conexão da aprendizagem, não era exatamente dessa forma, mas enfim, se aplica dessa maneira. Por que eu acho que é difícil a gente pegar um autor e querer trazer o autor para hoje? E isso vale para todos, porque eles viveram a época deles, eles fizeram o melhor que eles podiam com as ferramentas que eles tinham na época deles. Então, não faz sentido você trazer qualquer autor sozinho para trabalhar hoje. Então, ensinar só com Paulo Freire, só com Vygotsky, só com Piaget, só com Montessori, só com qualquer um deles, não faz sentido. A gente precisa analisar o contexto atual, as necessidades atuais, e fazer aquela mistura. E não vai ser igual. Então, não dá para dizer que a maneira como você vai ensinar no Rio Grande do Sul vai ser igual a Santa Catarina, vai ser igual a São Paulo, vai ser igual Brasília, qualquer lugar que você for do Brasil. É verdade. Porque cada lugar vai ter a sua realidade. Então, não faz sentido eu usar, por exemplo, se eu tiver no Mato Grosso, eu vou usar um contexto para ensinar as crianças totalmente diferente do contexto que eu vou usar se eu estiver no Rio Grande do Sul. Eu não posso usar as mesmas coisas, né? Eu não posso usar os mesmos olhares. Eu acho que no caso Vygotsky, Piaget e Paulo Freire seriam os primeiros a falar isso. Sim. Não aplique o meu método, estude o grupo de alunos, Sim. o grupo de estudantes e você ninguém falou, escreva na pedra o que eu disse há 20, 30, 40, 50, 60 anos atrás. Eles eram os caras que estavam querendo cada vez o conhecimento avançar, ser novo, né? E por falar em escrever na pedra, o que você está fazendo para mudar a educação do país nesse momento? Vamos lá. Eu acredito que um dos grandes problemas em educação é a gente tangibilizar a aprendizagem. Eu acho que esse é o problema. Tangibilizar. Eu enxergar que a pessoa aprendeu de verdade. Porque porque você pode dizer eu aprendi, mas como que você enxerga realmente a pessoa que ela aprendeu? Você não enxerga ela aprendendo. Você enxerga ela executando algo na sua frente ou te entregando algo executado previamente que diz que ela aprendeu. Então, ou você está do lado dela, vendo ela fazer aquilo na sua frente, ou ela te entrega algo que mostra que ela aprendeu. Então, usando o universo de vocês. Ou você está do lado, olhando a pessoa desenhar, ou ela te entrega um desenho pronto. Mas aonde você enxerga que ela aprendeu na cabeça dela? Não existe isso ainda. Vamos lá, Elon Musk. Mas, enfim, não existe algo ainda para a gente conseguir ver, qual que é o momento que acontece o cair da ficha. Então, e qual que é o problema disso? Eu posso ter uma pessoa desenhando na minha frente que treinou tanto somente aquele passo para fazer na minha frente, que ela vai conseguir fazer aquilo perfeitamente, mas se eu pedir qualquer coisa diferente, ela não consegue fazer. Ou seja, essa pessoa aprendeu a fazer isso, mas ela não aprendeu de verdade. Eu posso ter uma pessoa que me entrega um desenho lindo, que foi uma cópia, ou ela entrega um desenho lindo que não é uma cópia, mas que ela fez uma sequência de ações que ela é incapaz de fazer variações. Então, aqui a gente já tem uma solução. Eu preciso, ao vivo ou em entregas, desafiar a pessoa a transferir. Então, transferência é o segredo da aprendizagem profunda. Eu só aprendi de verdade quando eu sou capaz de fazer algo sozinho que eu aprendi, num contexto diferente do que eu aprendi, e fazendo as adaptações que são necessárias para o agora. Senão, eu não aprendi de verdade. Então, esse é o desafio. Então, estudar avaliação é uma das minhas paixões. E hoje, com inteligência artificial, com outras tecnologias, a gente pode facilitar essas ferramentas, mas para que eu possa avaliar de verdade, eu preciso saber dar feedback de verdade. Então a pessoa pode te encontrar, né? Uma visitinha no ateliê, então? Pode. Uma visitinha... Vem conhecer a gente, ela tomar um gosta cafezinho. De um café gourmet, café gourmetzinho. Na prensa francesa. Entendi. Nossa, como tem Quais café? grãos? Tem grãos selecionados? De
Muitos Espírito cachorrinhos, tem a Mary, a Automogiano. Nankin, Tá bom. Monet, Então mande Frida. aí. Tem o link pra pessoa mandar pra fazer. Tem recebidos aqui no Impossíveis? Como que é isso? Pô, vamos deixar eu o posso, endereço aí. eu posso fazer uma pergunta? Precisa. Fica à me deu, vontade. né? Aham. Aí me deu uma curiosidade, sua opinião, como é que você vê? Assim, eu tenho aluna de tudo quanto é idade, né? Sim. Eu tenho uma em particular que ela tem 15 anos agora. Talentosíssima, super criativa, fora da curva. Só que a redação dela é um desastre. Sim. Assim, é escrever homem sem H, faça com 2 S's, assim, e assim, ela escreve uns quadrinhos dessa grossura. Eu faço vista grossa e leio, dá pra entender, a história é criativa, Sim. né? Mas, assim, a redação dela é catastrófica. Pra 15 anos, não era mais pra ter esse tipo de problema, Sim, sim. né? E eu puxo a orelha dela, você quer ser escritora, você tem que melhorar isso aqui, ó, não tem Sim. como, né? E aí, assim, tem outros alunos de mais idade, né? Eu tenho aluno que tem mais idade que eu, tudo. Sim. E ele comentou que, cara, eu vejo isso acontecendo muito com os mais novos Sim. agora. Esses erros grosseiros, assim. Sim. Eu falei assim, cara, na minha época não tinha muito isso, né? Sempre tem um ou outro, mas Sim. não era tão comum. O que você acha que aconteceu de uns tempos pra cá? Tem algumas causas que até para o mundo de vocês é bem legal para a gente conectar. Então, é o corretor automático. Então, a partir do momento que eu escrevo e tem um corretor automático, eu desligo o meu cérebro sobre a forma correta de escrever algumas palavras. Porque se eu escrever homem sem H, talvez ele corrija automaticamente. Então, eu acabo não gravando isso. Ah, Aline, então o que você está dizendo? Eu estou dizendo que é importante, no seu processo de aprendizagem, você passar por um momento sem corretor automático. Eu não estou dizendo que é para desligar o corretor automático, eu estou dizendo que para você aprender... Tá dizendo que não é pra não usar Não é nunca. para não usar, mas no momento que você está aprendendo, você não pode estar usando ele. E aí, quando você vai ter a inteligência artificial nesse momento, também ela vai te atrapalhar. Então, a gente precisa ensinar essas pessoas a usarem as ferramentas na hora que ela precisa. É como se... E agora eu vou falar, né, uma coisa bem absurda, mas eu acho que para quem estiver assistindo isso ou ouvindo isso, vai conseguir gravar. É como se eu fosse botar uma criança para ir numa praia e eu na praia eu colocasse essa criança com um monte de casacos. Não faz sentido nenhum. Na praia, no sol, eu estar com um monte de casacos, são um monte de acessórios que são desnecessários. Ela vai acabar até sofrendo depois. Ah, mas o casaco é bonito, ele é tecnológico, ele tem isso, mas ele não é útil para aquele momento. Então, nessa hora que você está passando pela aprendizagem, o corretor automático te atrapalha. Você ter esse acessório te atrapalha, né? Que aí, no caso, não é para usar a inteligência artificial para aprender. É muito importante usar para aprender, mas tem que saber como usar ela para aprender. E a gente acaba usando do jeito errado. Não, eu acho que a gente vai ter que trazer você em mais um episódio para falar só da inteligência artificial. Ai, esse é um assunto apaixonante. Esse é um assunto que ela domina. Esse é um assunto apaixonante. Mas que gera muito... E que gera problemas aí. Sim, sim. Eu tenho vários agentes dentro do meu ambiente ali de inteligência artificial e a gente consegue fazer eles conversarem entre eles. É bem divertido, mas enfim. E aí nós temos uma questão muito importante que é a falta de leitura. Então, quem lê pouco tem pouco repertório. Não tem como. A criatividade nasce do repertório. Se o meu repertório ele acaba sendo somente visual, eu vou acabar perdendo algumas possibilidades se eu não, dentro desse meu repertório visual, eu não estou incluindo as leituras que eu preciso fazer. Então, uma pessoa que lê pouco, não tem como uma pessoa que lê muito, exceto se ela tem alguma dificuldade de aprendizagem, eu não sei se é o caso dela, né? Então, às vezes tem lá uma dislexia, alguma coisa, enfim, daí são outras coisas. Mas, considerando que ela seja rígida, né, que não tenha nenhuma condição, a questão é a falta de leitura. Só que tem que ser uma leitura com reflexão. As pessoas não aprenderam a ler. Então, se eu ler no piloto automático, naquilo, eu preciso ler trocentos livros essa semana, mas sem absorver, sem entender, porque esse momento do parar, das palavras novas, então, ler
É um processo. E eu não sei vocês, mas eu ainda encontro palavras novas, né? Eu ainda encontro. Língua Tangibilidade portuguesa, então. foi uma... Eu perguntei, define a tangibilidade, né? Então, mas a gente ainda encontra palavras novas. Só que eu não posso passar por uma palavra nova e não ter aquela curiosidade de buscar sensibilidade disso, para saber que isso vai entrar no meu repertório. E onde vai esse repertório? Então, quando eu estava começando na minha vida de leitura, eu tinha um caderno em que eu colocava as palavras novas. E aí eu tentava usar essa palavra nova em algum contexto. Na mesma hora, tem que jogar rápido. Para poder usar. Não, agora eu vou usar uma palavra nova, precisa entrar, né? Então, mas são recursos que, se eles não são estimulados, não faz isso. E também a maneira de fazer redação. Então, a maneira como... E aí a gente volta para a questão da educação. A maneira como é trabalhado o escrever dentro de sala de aula. Eu fui professora no curso de medicina durante muito tempo. Eu ficava assustada, porque eu sei que, em geral, os estudantes que entram no curso de medicina, eles foram melhores do que outros no vestibular. E os meninos não sabiam escrever. É assustador. Isso foi piorando e está piorando gradativamente, sim, parece. Mas é isso, porque as pessoas leem pouco, elas não são convidadas a refletir sobre o que elas estão lendo e a escrever sobre a leitura. Escrever uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer é escrever. Escrever à mão, escrever muito. Pelo menos as 3 páginas por dia, né? Do caminho do artista, né? Pelo menos isso. Mas é muito importante, porque é uma forma libertadora da gente trazer aquilo que ela está pensando. Por que você acha, na sua opinião, que houve esse desestímulo de talvez coisa de 2, 3 décadas para cá, né? Esse desestímulo à leitura e à escrita? Porque não é um desestímulo à leitura e à escrita. Eu acho que é o desestímulo a tudo que demora mais. A gente tá no momento de que tudo é rápido. Então, é TikTok, são os cortes e tal. E ler, eu preciso ter mais tempo. Então, se você for pensar, qualquer tipo de ação que seja mais demorada, que exija eu estar presente de verdade, todas elas se perderam. Então, se você for pensar, aí nós vamos... arte, de ir a um museu, inclusive as pessoas não têm paciência de ir a um café e conversar. As pessoas sentam num café e daqui a pouco alguém tira o celular, porque não tem repertório para conversar. Então é tudo que demora, tudo que exige esforço. E a leitura entra nisso, o escrever entra nisso. Então, o que a gente está vivendo é realmente a nação da dopamina. É tudo que é rápido, é tudo que é imediato. Então, na era da desatenção, na era da rapidez, a gente acaba perdendo tudo aquilo que nos exige profundidade, que nos exige atenção. E ler, escrever, criar, exige atenção. Então, para onde que nós estamos indo? Nós estamos indo para um caminho em que a gente não vai conseguir resolver os problemas, em que a gente não vai conseguir solucionar as coisas se não tiver pessoas que estão buscando uma mudança para isso. Então, quando perguntam assim, qual que é o propósito, o que eu estou querendo fazer? Eu quero mudar isso. E eu tenho uma promessa aí para cumprir do meu avô, que a gente precisa dar um jeito de eu conseguir fazer essa promessa pra gente, né? Qual a sua promessa, Aline? Você pode falar ou não pode? É que a gente já tá no momento. No momento eu preciso dar um presente pra ela. Foi mal. Tô perguntando muita coisa, né? Não, pode perguntar. Mas a gente vai ter que trazer ela pra falar. Mostra que tem que trazer de novo. Esgotar. Vamos falar de outro assunto depois com ela. E pra fazer isso, quais são os seus novos projetos? O que você está tramando para você ficar mais próximo do seu objetivo? Os novos projetos? Então, eu estou resgatando toda essa minha paixão pela escrita. Então, fui convidada aí pelos meus alunos, pelos meus mentorados para voltar para isso. Então, estou entrando aí com um projeto de um clube de leitura escrita criativa, né? Como é que é o nome? Páginas com Alma. Páginas com Bonito nome. Que é a ideia de você ler e escrever com profundidade. Exatamente a tua pergunta, por acaso, né? Do ler e escrever com profundidade. Continuo trabalhando na inovação e na excelência de
trajetos, de trilhas, de percursos educacionais, isso tanto no ensino formal como no ensino informal. Então, sou buscada por experts, especialistas e também por faculdades para trabalhar nisso, né? E recentemente a gente está agora começando um projeto para melhorar a qualidade de saúde mental, de qualidade de vida mesmo dentro das escolas, que a gente está lançando um instituto que chama Instituto Escolas Saudáveis, que trabalha melhorar a qualidade de vida do professor, do colaborador, do estudante, do pai, como tudo isso, né, como uma escola saudável vai fazer o aluno aprender mais, mas precisa ser um ambiente melhor. Aonde está o sonho nisso? É assustador o quanto a gente não tem mais pessoas querendo ser professor. E para onde a gente vai se a gente não tiver professor? E onde eu acho que está a raiz do problema? As escolas se tornaram um espaço em que não é mais gostoso estar. Os professores têm medo de ir para a sala de aula. Parece um presídio. Então se os professores têm medo para ir para a sala, quem quer ser professor? Então, eu acredito mesmo que se a gente melhorar o ambiente das escolas, lá no longo prazo, né, não vai ser uma coisa para amanhã, né, uma coisa mais para o longo prazo. A gente vai ter professores falando assim, melhor, ai, como é bom ser professor. E eu espero que a gente tenha mais jovens, mais crianças querendo ser professores. Então, para essa conta fechar, eu acredito que só vai resolver tendo melhores professores. Porque para a gente resolver a questão da educação, eu não acho que o problema da educação está no método. Eu acho que o problema da educação está assim, como que a gente vai botar pessoas que querem mesmo estar lá dentro. Porque quem quer estar lá dentro, melhora o método. Sabe? Quem tem paixão. Ah, tá bom, me dá essa apostila, eu vou fazer isso aqui melhor. Se sente valorizado, fala, nossa, eu gosto do meu trabalho. Sim, eu gosto disso. Eu me importo com o que você não sabe, eu me importo com o que você ainda está descobrindo, eu quero mudar o Brasil com um pouquinho que você vai fazer, sabe? Então, eu acredito bastante nisso. Vamos ver. Precisa ser herói, viu? Pra querer isso com todos os desestímulos. É igual ser desenhista. Posso dar um presente dela? Pode. Aê! Vamos dar um presente aqui para a nossa convidada. Nossa, mas com o próprio figurino. Caramba! Não, você fez agora. Fiz agora. Não? Enquanto ela tava aqui, tava fazendo. De longe parece a Emma Frost. Tem ali, se aproximar o celular da base ali, parece que você vai direto pro nosso podcast. Olha só. Muito legal, muito bom. Demais. Para você eternizar aqui esse encontro. Que legal! Esse aqui é um agradecimento por você fazer parte de uma conversa impossível. Muito legal, tá muito vendo? bom, muito bom. Tá vendo, Van Dog? Tá vendo? Ouviu? Ouvi, nossa, incrível, Aline. Então eu quero agradecer a doutora Aline von Batten. Espero que a gente possa se encontrar novamente para falar sobre inteligência artificial. Né? Que os O pessoal vai ilustradores gostar. já se arrepiam só de falar nisso, né? E queria agradecer a presença do Thiago Spike, do William Moore, Wagner. Obrigado. O que saiu aí? Saiu um cartãozinho de humor de vocês? Esse aí vai pro Instagram, hein? E saiu uma Caricatura também? Caricatura. Que legal. E obrigado ao Van Dog mais uma vez. Ah, que isso. Só pagar o cachê, eu volto aqui de novo. Então tá bom. Gente, obrigado. Até o próximo domingo às 10 da manhã e a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.